Boa tarde, amigos do YouTube. Vamos produzir mais um vídeo aqui para os nossos amigos. Hoje eu quero falar, hoje é dia 3, domingo, 3 de novembro de 2019. Um domingo gostoso, ó, fresquinho. As nuvens aqui, estou aqui em Curitiba, aqui próximo na zona sul de Curitiba, próximo ao zoológico aqui, ó. Lugar muito gostoso de se viver. Estou muito feliz aqui, desde 1984 que eu moro aqui. Eu sou um repórter animal, né? Como vocês que me acompanham aí por YouTube já sabem, né? Eu sou um eterno aprendiz, porque o palco da vida é a maior escola. Hoje eu quero fazer um vídeo falando de um tema que está em evidência em nosso país aí, em relação aos fatos que aconteceram nesta semana. Eu não quero fazer esse conteúdo dizendo que eu sou o dono da verdade. Trocar uma opinião aqui com meus amigos. O termo ditadura, quando você fala em ditadura, a primeira coisa, eu não vivi a ditadura, eu era criança, nasci em 64, né? Era ditadura nessa época, mas eu não tive noção do que é a ditadura. Os mais velhos, a maioria rechata já de início. E é para se rechatar mesmo, porque quando você tira a voz de um ser humano, a voz de um cidadão, ou seja, ele não pode dizer nada, realmente é uma coisa triste. A coisa mais bela que nós temos é o nosso poder de expressão, de expressar, desde que seja com respeito. Mas para ser mais objetivo, quais são os segmentos da sociedade que mais rechata a ditadura? Vamos fazer uma reflexão aqui. O termo ditadura por si só já é muito pesado. Vamos colocar que se nós tivéssemos uma lei mais responsável, porque hoje tá um país sem leis, cada um fala o que quer, sem arcar com a sua responsabilidade. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma comparação, porque vou trocar a ditadura. Não vamos falar a palavra ditadura, é muito pesada, sistema militarismo, etc. Vamos esquecer isso. Vamos falar de uma lei mais responsável, onde todas as pessoas têm a mesma responsabilidade. Como que você pode viver num país onde um segmento pode falar o que quer sem ser responsável e o outro não pode? Isso já não é uma ditadura? Não é uma... Quer dizer, eu posso falar o que eu quero sem ser responsabilizado e ninguém pode me contrapor. Enquanto o outro segmento, imagina você aí, meu amigo. Você não pode falar nada que todo mundo vem em cima de você. Enquanto tem um órgão que ele é livre. Ou seja, quando a pessoa pelo menos está falando a verdade, digamos que ela está oprimindo as pessoas que está do outro lado. Mas se for uma verdade, pelo menos, é a verdade. Contra a verdade é suprema, né? Mesmo a gente falando a verdade, às vezes a gente tem que falar num tom mais educado. O importante é saber como fala as coisas. Então eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu acho que a lei mais rígida é a ilusão de ótica. Vou fazer um parênteses fora do assunto. Não tem nexo, é só para fazer uma comparação. Quem você acha que ficaria extremamente chateado e nervoso hoje se falasse assim: a partir de amanhã não pode mais fumar? Logicamente vai ser o fumante. Eu não tenho nada contra o fumante. Cada um leva a vida do jeito que quer, sabendo que vão marcar com suas responsabilidades. Se algo que eu fizer for bom, eu vou colher os frutos. Legal, nota 10. Se algo que eu fazer for ruim, ou der prejuízo, eu também arcarei com esse prejuízo. Então, a partir do momento que eu não traga prejuízo para o meu próximo, eu tenho o direito de liberdade, né? Tá, quem ia ficar chateado se falasse a partir de amanhã não pode pescar mais? Eu não tenho esse hobby de pescar.
Apesar que eu ia ficar chateado pelos meus amigos que pescam, mas eu não ia contrapor tanto, né? Pra mim não ia fazer uma diferença tão grande. Seria o pescador, né? Ou falar só, vai ter uma lei aonde ninguém pode entrar num bar. Quem é viciado em bar. Ninguém pode, a partir de hoje tem uma lei que não pode ir na praia. Então tudo na vida é ilusão de ótica. Se 25% da população gostarem na praia, os 25% vão ficar extremamente chateados, mas os 75% vão tecer alguma crítica, achar que está errado, mas não vai mudar radicalmente a vida deles. Então agora voltando para o assunto principal, só fiz um parênteses aqui. Houve esse grande questionamento de AI-5 que um deputado aí trouxe. Eu não vou citar o nome político porque, como eu já disse em matéria anterior, não quero puxar para lado B, e nem C, nem D, lado nenhum. Eu só quero falar de coisas que vai trazer interesse para o povo, que o povo saia ganhando, que todos saiam ganhando. Num país onde todos vão ser felizes. Isso que é importante. Se foi Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral, Colombo, não importa a pessoa que trouxe esse benefício. O importante é que esse benefício seja para a população, para o povo, né? Mas se a gente for ver, trazer uma lei mais responsável, aonde, por exemplo, você pode falar o que você quiser supostamente, mas se aquilo que você estiver falando não tiver embasamento, não for verdade, você vai responder. Então uma lei com mais responsabilidade, se fosse votado pelo Congresso hoje, vamos dizer uma ditadura então, é o que eu não quero também. Lógico, quando fala em regime militar, um regime mais duro, o primeiro segmento que grita lá é o STF, porque daí não vai tirar o emprego do STF. Você imagina que eles vão gostar? Se falar assim que agora vai ter uma lei mais dura? O STF é o primeiro segmento que não vai gostar, porque vai acabar com o STF praticamente. A Câmara dos Deputados, os políticos são outra. Imagine que um político vai defender uma lei de militar no nosso país hoje, porque do jeito que tá muito bagunçado, não tem como. Se eu não puder vir aqui e dar a minha opinião sincera, e as pessoas que tá vindo esse vídeo vir aqui atirar pedra em mim, então é uma ditadura isso aí. Concorda comigo? Se você que tá aí do outro lado der uma opinião e alguém tem até o direito de contra você, vir contra mim, mas com palavra responsável, mostrando que essa pode não ser uma boa coisa, com argumento, com educação, como um cidadão responsável, mas jamais com grosseria, atacando a pessoa. Aí você tá cometendo a ditadura. Eu vou ser sincero com vocês. Eu jamais queria um regime militar para tirar a liberdade do cidadão. Mas você acha que a ditadura acabou? Uma pergunta. Vamos aqui dialogar entre nós. De jeito nenhum. Ela só mudou de lado. A ditadura mudou de lado. Por quê? Na época da ditadura militar, a ditadura estava no lado do exército. O exército, por exemplo, uma emissora de televisão, rádio, ou a imprensa de modo geral, quando eles iam publicar um conteúdo, tinha que passar primeiro na mão do exército, para eles analisar aquele conteúdo, para depois ser vinculado. Mas do jeito que está hoje, não acabou a ditadura. A ditadura saiu da mão do exército e foi para a mão da imprensa. Por quê? Não tem como nós não chegar à conclusão que a imprensa faz o que quer, fala o que quer, e ai das pessoas se contestarem ela. Porque, por exemplo, um canal de televisão comete uma irresponsabilidade, depois eles já são covardes. Eles não vão lá falar assim, tal pessoa está contra essa emissora. Eles já vão com a muleta na mão. Eles já jogam a imprensa junto, faz um pacote ali, para não dizer que é eles. Já vão lá em entrevista o presidente de uma associação da rádio e televisão, né? Já vem ali com aquele depoimento pronto. Tem mais um motivo. A Globo, por exemplo,
Quando eles querem contestar algo que alguém acabou de falar, principalmente do governo, o que eles fazem? Para não dizer que é eles que estão batendo contra, eles entrevistam especialista daquele ramo. Daí eles vêm lá com o conteúdo de um especialista dando a opinião. Daí a sociedade vai dizer assim: ah, é um especialista que está falando, não é a Globo. Eu falo a Globo porque a Globo hoje é o que mais dá polêmica com o material aí que nem 100%, ela não espera primeiro vir ali com a prova comprovada para depois ela fazer a matéria. Eles estão com ansiedade tão grande hoje, se haver assim um burburinho, eles já colocam no Jornal Nacional. Você não acha que isso é uma irresponsabilidade? Não, porque a gente analisar quando é uma outra pessoa que está sendo injustiçada é muito fácil. Eu quero ver se essa injustiça fosse contra mim e contra você que estivesse do outro lado. Digamos que você não cometeu nada de errado. Não precisa ser nem a Globo, que quando ela publica, sai no mundo todo. Imagine que alguém desconfia que você fez algo na tua rua e pega um megafone e sai lá, pra fulano de tal, cometeu isso, cometeu aquilo, já acusando você. Como que você ia se sentir? Aquela pessoa foi lá, sujou o seu nome, né? Denigriu o seu nome perante a sociedade. E a sociedade hoje, ela é pesada. Ela tem um prejulgamento, a gente fala que não, mas fica ali implícito, ali escondido, passa quietinho, não fala nada. Então a pessoa sai com o megafone, suja seu nome, e depois, se ficar comprovado que é mentira, ela não vai pegar o megafone e sair na rua. Desculpa, sociedade, eu cometi uma irresponsabilidade, passei anunciando com o megafone, eu sou o animal, que o animal cometeu um crime ou algo fora do padrão da sociedade e eu estava enganado, eu errei, desculpa. Nem isso ela faz. Você fica ali com o nome denegrido e ela não tem a responsabilidade, a dignidade de fazer isso. Por exemplo, uma rede de televisão, quando envolve o nome de uma pessoa na sociedade, aquela pessoa não pode nem sair na rua. Quando é verdade, ainda passa, porque ela falou uma verdade. Agora você imagine uma rede de televisão sujar o nome de uma pessoa conhecida, a pessoa não pode nem sair na rua. E muitas vezes, quando é comprovado isso aí na justiça, se a pessoa entrar com pedido de reparo de danos, o que acontece? A justiça até obriga aquele canal de televisão dar o mesmo espaço para aquela pessoa no mesmo horário. Se for horário nobre, a pessoa vai lá se defender no horário nobre. Se for no horário que não foi nobre, ou seja, compatível, no horário que ela cometeu aquele crime contra aquela pessoa, a justiça dá o direito daquela pessoa ir lá usar. Se a emissora ficou 5 minutos denigrindo o nome da pessoa, e a pessoa entra na justiça, a justiça dá os mesmos 5 minutos aonde aquela pessoa vai se defender, que foi uma mentira, que foi uma calúnia. Mas quando você faz um elogio a uma pessoa, ela tem uma repercussão. E quando você faz uma crítica, a repercussão é bem maior. A nossa sociedade, infelizmente, gosta de coisas bombásticas que não está no sentido de respeitar as pessoas, de amar o ser humano. Tá mais no ver desgraça, ver miséria. Uma notícia de desgraça, ela ganha repercussão rapidamente. Enquanto uma notícia lá que saiu no jornal que um cientista descobriu um remédio que vai curar a AIDS, definitivamente. Sai no jornal lá no rodapé num lugar escondido. E quando sai lá, fulano matou ciclano, aquilo sai ali com letras garrafais grandes, no lugar de mais destaque. Se for no jornal do jornal e se for no meio de comunicação televisiva, sai ali já põe no título ali, a gente chama de manchete, né? E mesmo se uma rede de televisão hoje fazer uma calúnia contra mim, mentirosa, ou contra você que está aí do outro lado, vamos colocar que somos nós, porque colocando que é outra pessoa, a dimensão é outra, que somos nós. E mesmo que essa televisão depois te dá o direito de você fazer um reparo de danos, ela sujou a tua imagem mês passado,
No dia que você for lá para fazer a tua defesa, a possibilidade de aquela população que estava assistindo aquele dia não está assistindo no dia que você vai fazer a tua defesa. Então jamais você vai deixar o teu nome íntegro e livre do jeito que era quando ele foi deligrido. Então esse é um ponto. Então a ditadura saiu da mão da ditadura, a repressão, que antes, quando tinha a ditadura, no meio de imprensa não falava o que queria, tá, porque o equilíbrio no mundo nós jamais vamos atingir. Geralmente ela sai de um lado e vai para o outro, né? A violência, ó, uma coisa é pacífica. Você tem o direito de não querer um regime militar, um regime mais responsável, mais duro, onde as pessoas são... Porque se eu falar que eu não tenho direito, eu já estou empregando a ditadura aqui. Você tem todo o direito. Mas o meu ponto de vista é que nós precisamos de uma lei mais responsável. Você imagina nos anos 70, jamais... Hoje vem um piazão que nem trabalha, um piazão de 10, 12 anos, que está ainda no coeiro, um carçudo, desculpa o palavrão, puxa uma arma de fogo, reprime você e sua família, manda você calar a boca, chama você de vagabundo. Ele inverte tudo, ele é o vagabundo que não trabalha com uma arma de fogo ali. Se ele entrar numa casa de família, 4, 5 filhos, a esposa, o marido, fala um absurdo pra você, e você não pode fazer nada. Se você quiser ficar vivo, você tem que ficar quietinho e ainda se humilhar pra ele. A ditadura não mudou de lado. Pelo menos antes tinha a ditadura, mas era contra... É o segmento que eu estou falando para você. Quem não gosta de uma lei mais responsável é a imprensa que quer falar o que quer e não ser responsabilizado. É o político que quer roubar. Ele rouba o que o STF está fazendo. Isso é uma ditadura. É uma ditadura contra o povo de bem. No meu ponto de vista, a lei responsável de ditadura era contra o mal. Estava na mão do governo, uma instituição regulamentada, e era contra o mal. Você não pode pedir segurança num país se você não quer que tenha uma lei mais responsável. Você tem até o direito de querer que continue do jeito que está. Onde um país sem lei. Mas você não pode pedir que não tenha violência. Porque se o policial vai reprimir um vagabundo, vai a imprensa lá defender o vagabundo. E o policial que é pai de família, tem filho para criar, é o emprego dele ali. O policial não pode nem pôr a mão no revólver. Primeiro o bandido tem que dar um tiro no peito dele, na cabeça dele, para depois ele puxar o revólver. Isso não é inversão, é a minha opinião. Se você tiver outra opinião contrária a mim, se eu não respeitar a tua opinião, eu sou um ditador. Porque só vale o que eu penso, só vale o que eu falo. Não é isso do jeito que tá, é? Então, na minha opinião, o STF hoje é o maior ditador. Ele está criando uma lei para defender o cara que mata você, que é trabalhador. O cara vai demorar mais de... Ó, até tem a primeira instância, que é o primeiro juiz que julga sozinho. Então tudo bem, eu até concordo que o cara não pode ser preso na primeira instância. Pode um juiz lá perseguir um cidadão, e como um juiz tem muito poder, manda lá, arruma um jeito de prender o cidadão. Tá. Mas que perseguição é essa? Se daí ele for julgado aqui numa instância, aqui num canto do Paraná, e depois ele vai lá pro Rio Grande do Sul na segunda instância com mais 3 juízes diferentes, que aqueles juízes nem conhecem aqui em Curitiba, e julga novamente, condena novamente com as provas, ainda vai pra terceira instância, que é lá em Brasília, no STJ, ainda não tá bom, e daí tem que cair na mão do STF, que não tem tempo de julgar. Eles levam um dia para julgar um caso. Outro motivo, quem vai chegar no Supremo hoje se cometer um crime, recorrendo para não ser preso? O cara que tem dinheiro. Então vai ter 4 instâncias para gente, não vagabundo, nem é para vagabundo criminoso aqui da pirâmide de baixo. O STF está preparando uma ditadura para defender os colarinhos brancos, os ricos, os caras que têm dinheiro. Porque ele vai ser julgado na primeira instância, vai recorrer. Vai para a segunda, ele vai... Isso aí eles não falam na imprensa.
É caríssimo. Você tem que contratar advogado renomado, porque não é qualquer advogado. O cara que tem muito dinheiro, ele vai saber quais são os advogados que conseguem achar o atalho da lei para ele ficar recorrendo. É caro. Aí vai para a terceira instância, o cara tem que pagar de volta. Outro processo lá em Brasília. Você acha que um pobre que nem eu, honesto e trabalhador, vou ter condições de chegar lá na quarta instância? Isso é conversa para boi dormir. O STF hoje ele representa o colarinho branco, o político ladrão. E daí o que acontece? Um cara que foi deputado, governador, cometeu um crime, roubou a sociedade, já foi julgado em primeira e segunda instância que roubou, ainda vai ter o direito de concorrer à presidência da República. Então, vamos refletir junto. Não vamos dizer que você está errado e eu estou errado. Isso aí é a maior sacanagem que faz com o povo de bem, com o povo trabalhador. Jamais devia existir isso aí. Eu estou aqui falando, tem o meu amigo lá, o tio Manula, lá embaixo. Eu falo tão alto que ele escuta, tá 50 metros daqui. Ô tio Manula! Beleza? Então, então a ditadura ela nunca vai acabar, ela vai mudar de lado, né? Ela saiu da mão do governo que defendia pelo menos a família, ó, não pode sair depois das 10, se sair... o meu pai ele serviu o exército no tempo da ditadura militar. E ele disse que não é assim que nem o pessoal fala. Ele não ia chegando, pegando um trabalhador e descendo o cacete. Ele pedia, aconteceu uma história que eu vou contar aqui pra vocês. O meu pai nasceu em 1933 e ele serviu um ano atrasado. Tanto é verdade que ele serviu com um irmão dele mais novo, um ano mais novo que ele. Os dois foi servir junto, porque ele foi com um ano de atraso. Se eu não me engano foi em 59, 60 mais ou menos, que ele serviu. E ele contou a história que um rapaz estava lá alta noite e passou. Ele estava justamente na rua, eles faziam dupla isso aí. E eles iam prender, o rapaz não tinha documento nenhum, estava com carteira profissional. O rapaz começou a chorar. Não, eu estou indo visitar a minha mãe que está no hospital. O meu pai ficou com dó. O meu pai falou assim, ainda deu a dica para ele. Ó, tudo bem, ó, mas vai por aqui. Não vai por aqui não, que tem outras equipes aqui do quartel aqui na frente. E se alguém pegar vocês, não fala que nós liberamos você, que daí o crime vai vir em cima de nós. O bom senso existe. Pode ter certeza. Se um dia voltasse a ditadura, o regime militar, quem não ia gostar era a STF que ia perder o emprego, era político, era a imprensa que ia ter responsabilidade, ia ter que falar coisa, pelo menos falar a verdade, né? Se delegrisse a imagem da pessoa, tudo bem, mas tinha que ter um documento comprovando que aquilo era a verdade, e não um factoide. Então, eu quero falar pra vocês que a ditadura mesmo daquela que a todo custo queria calar as pessoas, eu não queria não. Mas uma lei mais responsável, onde você que está do outro lado, e a imprensa, e os políticos, e o STF, tivessem o mesmo direito, aí sim, aí era democracia. Mas o direito hoje só serve para a imprensa, que fala o que quer, e ainda se rebater eles. Se for mentira e for lá rebater eles, e eles falam que a pessoa está violando os direitos humanos, violando a lei de expressão de liberdade. Mas que liberdade é essa? Onde a pessoa pode falar uma coisa sem precisar comprovar nada, suja o teu nome, coloca você em situação, em saia justa perante a sociedade e não precisa responder nada. Eu sou contra isso. Se você gostou desse vídeo aí, dê um joinha. Se não gostou, você tem todo o direito de me criticar. Eu vou acessar lá, vou ver a tua crítica, vou respeitar a tua crítica. Mas se você pensar que nem eu, mais ou menos no mesmo caminho que eu, achar que o que eu falei aqui ela tem fundamento, é uma coisa legal para a sociedade, dê um joinha aí. Se achar que não, também você tem todo o direito de dar o negativo. Grande abraço!
Eu sou o repórter animal, o eterno aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter animal, o cara de pau e ponto final. Au, au, au.